Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta, vamos estudar neste vídeo nossa 10ª lição da nossa revista, da nossa escola bíblica dominical de jovem. Nós estamos estudando nesse trimestre o livro do profeta Daniel, a vida do profeta Daniel, suas visões, suas profecias. Nossa 10ª lição está falando sobre uma das visões que Daniel teve sobre 4 animais, simbolizando os 4 reinos que vieram sucedendo o outro. No caso, o reino babilônico, o reino medo-persa, o reino da Grécia e, por último, o reino romano, que simboliza ali o 4º animal, e também tem um viés escatológico, apocalíptico, relacionando com o surgimento do anticristo. Então vamos estudar um pouquinho, trazer um resumo sobre esta nossa 10ª lição. O título: Os impérios mundiais e a supremacia do Filho do Homem. Nosso texto principal, nosso texto áureo, está no capítulo 7 do livro de Daniel, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem. O resumo da lição diz que os reinos deste mundo vêm e vão, mas a soberania de Deus é para sempre. Os 3 tópicos da nossa lição que estaremos estudando: saber a ocasião e as características da visão de Daniel dos 4 animais, aprender sobre a interpretação profética do sonho e também nos levar a compreender como se dará o cumprimento profético nos últimos tempos com o julgamento divino. Nos 6 primeiros capítulos do livro do profeta Daniel, os 6 primeiros capítulos concentram-se mais tratando ali da história da chegada de todo aquele processo envolvendo Daniel e seus amigos Misael, Ananias e Azarias, na Babilônia. A partir do capítulo 7, que é nessa nossa 10ª lição, até o capítulo 12 do livro do profeta, o conteúdo assume características escatológicas, apocalíptica, à medida que Daniel retrata ali uma série de visões e sonhos que ele recebeu da parte de Deus. São 4 visões, 2 ainda no período do reinado babilônico, Nabucodonosor e Belsazar, e 2 no período, já no reino medo-persa, o reino medo-persa, que conquistou a Babilônia, tá? Então hoje vamos falar sobre uma destas visões do profeta Daniel. Então vamos estudar a partir desta lição o capítulo 7, que contém a descrição de uma visão profética que ocorreu ainda no reinado de Belsazar, o neto de Nabucodonosor. Nosso texto bíblico está no capítulo 7, versículos do 3º ao 8º e o versículo também 13 e 14. Vamos ler? E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia,
Eu olhei, até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra o posto em pé como um homem. E foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Depois disto eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés, e o que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinham 10 pontas. Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu uma outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas. E eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para todos os povos, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino único, que não será destruído. Então, a partir aqui do capítulo 7, está tratando de uma visão correlacionada aqui aos reinos babilônicos, medo-persa, grego e romano. Lembrando o sonho de Nabucodonosor, registrado lá no capítulo 2 do livro de Daniel, onde estava simbolizando também esses reinos que iriam suceder o outro. O primeiro tópico da nossa 10ª lição, a visão dos 4 animais, a ocasião desta visão dada a Daniel, os 4 grandes animais, o que isso significa, né? E o espanto de Daniel relacionado ao 4º animal. Então, o capítulo 7 de Daniel começa descrevendo esta visão que o profeta teve durante o reinado babilônico ainda, né? O reinado de Belsazar. Belsazar regia ali juntamente com seu pai, Nabonido, tá? Nabucodonosor já havia falecido, e a data desta visão ocorreu no primeiro reinado, no início do reinado de Belsazar. Ela começou essa visão aqui aproximadamente 10 anos antes, né, do capítulo 5 do livro de Daniel, onde está relatando ali aquele banquete que Belsazar fez e que acabou culminando com a sua morte, quando ele usou os utensílios ali da casa de Deus. Então, esta visão acontece bem antes, logo no início do reinado de Belsazar. Deus deu esta visão ao profeta Daniel. Então, na visão de Daniel, ele observa e ele vê 4 ventos do céu agitando o grande mar. E que grande mar é esse? Então, na Bíblia, quando fala de agitação do grande mar, está representando a quietude das nações, né? Dos reinos, das potências mundiais, daqueles reinos que sobressaem sobre os demais. Hoje, nós temos alguns países que têm se destacado, seja na área da geopolítica, né? Seja na questão do poder bélico, da economia, da tecnologia. Nós temos os Estados Unidos, nós
temos a China, que tem se destacado muito, a própria Rússia, tá? Então, a gente precisa estar atento ao que acontece, ao que está acontecendo geopoliticamente na Terra, tá? A palavra de Deus, esta visão aqui de Daniel, Daniel é um livro apocalíptico, assim como o próprio Apocalipse. Então, Deus deu a interpretação a Daniel, deu as visões, não só relacionada ao período do profeta, do próprio profeta, mas também sobre o tempo do fim, tá? Então, essa imagem simbólica sugere que eventos poderosos e influentes representados pelos ventos, né, esses 4 animais, estão presentes e vão desencadear mudanças significativas. Vem, né, provocando mudanças significativas e turbulenta na história da humanidade. Cada reino teve seu poder, sua influência sobre o mundo, tá? E continua influenciando até hoje. Continua influenciando até hoje, tá? Então, os 4 grandes animais, eles surgem do mar, da terra, né? O leão com asas, imagina, você tem uma visão, você vê um leão feroz com asas de águia. Segundo animal, você vê um urso feroz. Quarto, um animal, um leopardo. O leopardo é um dos animais mais velozes da Terra, né? Um leopardo com 4 asas. E o quarto animal era tão terrível e espantoso que Daniel usa essa expressão, terrível e espantoso. Então imagina a reação do profeta quando Deus dá esta visão a ele, tá? Então cada um destes animais era diferente um do outro. Eles representam reinos ou impérios distintos, cada um com suas próprias características, seus próprios poderes, né? E sua importância na história. Um veio sucedendo o outro. Nós vemos isso lá no capítulo 2 de Daniel, quando Nabucodonosor tem aquela visão, aquele sonho, aquela suntuosa imagem, onde ninguém conseguia dar interpretação, nem dizer o que o que Nabucodonosor havia sonhado. Nabucodonosor ficou extremamente preocupado com o que significaria aquilo, qual o significado, chama os astrólogos, os magos, os encantadores, os feiticeiros, os sábios da Babilônia, e ninguém consegue dizer o que Nabucodonosor havia sonhado, nem muito menos dar interpretação. O rei manda exterminar todos os considerados sábios da Babilônia, inclusive o próprio Daniel e seus amigos, né? Já visto que quando eles, depois do período de 3 anos que eles passaram treinando, e quando os compareceram diante de Nabucodonosor, foram considerados achados mais sábios, mais entendidos, mais sabedoria neles do que os demais. Então, eles foram incluídos na categoria dos sábios da Babilônia. Então, quando estes não deram, os próprios babilônicos não conseguiram dar interpretação, Nabucodonosor mandou matar todo mundo. Aí é que Daniel pede que ele seja apresentado diante do rei. Ele pede ao rei um tempo, para ele orar juntamente com seus amigos. E Deus dá a interpretação do sonho a Daniel. A imagem, a cabeça de ouro, simbolizava o próprio reino babilônico. Os braços, o peito de prata, simbolizando o reino que sucederia a Babilônia. O medo persa, tá? O ventre de bronze, simbolizando o império da Grécia. E as pernas de ferro e os pés de barro e de ferro, simbolizando o reino subsequente que viria, no caso, o reino romano. Tá? Então, esta visão do capítulo 7 está relacionado com o que ocorre no capítulo 2. Então, cada reino, império distinto, com suas próprias características, seus poderes e sua importância e influência na história. Estes 4 animais representam justamente esses 4 reinos, tá? Então a visão era tão impressionante que deixou o profeta Daniel perplexo, né?
com aquilo que ele estava vendo. Olha o que diz o versículo 15 do capítulo 7 do livro de Daniel. Quanto ao animal, Daniel, o meu espírito foi abatido. Quanto a mim, Daniel falando, né? O meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantaram. Então deixou Daniel preocupado. O que significaria aquilo? Tá? E o anjo dá a interpretação ao profeta Daniel. As implicações sombrias para as pessoas da terra e para o seu próprio povo, no caso, os judeus, eram mais do que Daniel podia absorver, né, calmamente ali. Então, isso levou Daniel a ficar preocupado com o que significaria tudo aquilo. Tá? Então, o anjo de Deus revela a ele, estava lá para dar o entendimento, a interpretação, explicando a Daniel, está aqui nos versículos 16 e 17 do capítulo 7, a interpretação do sentido, a explicação do sonho, das visões, da visão que Daniel estava tendo. No tópico 2 da nossa lição, falando sobre a interpretação do sonho, os reinos deste mundo, tá? E o reino do anticristo. Então, o sonho de Daniel, desta visão, ele tem relação direta com, novamente aqui, com aquela estátua, com o sonho de Nabucodonosor no capítulo 2, tá? Então, o sonho, a visão, retrata as mesmas realidades históricas, só que pega gancho com o fim da história, com o período do reino do anticristo, com a ascensão do anticristo, no período da chamada grande ou tribulação, tá? Então, o Império Babilônico, que é simbolizado pelo primeiro animal, que é o leão, que tinha 4 asas, é um leão, é um animal feroz, né? Régio, ele corresponde ali à cabeça da imagem do sonho de Nabucodonosor lá no capítulo 2, tá? Daniel capítulo 2, versículo 23, Jeremias, no livro do próprio profeta Jeremias, no capítulo 4, versículo 7 e capítulo 50, versículo 17, estava falando que Nabucodonosor, ele é comparado com um leão. Nas paredes dos muros do palácio babilônico eram cheios de imagem de leões, tá? Então, a palavra de Deus, ela é extraordinária, extraordinária. Deus não falha, a sua palavra, a Bíblia Sagrada não falha. Então, tudo acontecendo de acordo com a palavra de Deus, com as visões de Daniel. A gente acompanha a história, está tudo se encaixando detalhadamente, minuciosamente, conforme Deus deu a visão ao profeta Daniel, tá? Então, a menção de que lhe foi dado um coração de homem, no capítulo 7 aqui, versículo 4, olha o que diz. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas e foi levantado na terra e posto em pé como homem. E foi lhe dado um coração de homem. Então, isto vai aludir, né, tem a ver com a restauração de Nabucodonosor, após aquele período que ele viveu. Ele passou 7 tempos ou 7 anos vivendo literalmente como um animal, comendo da erva do campo. Deus abatendo a arrogância, está lá no capítulo 4 de Daniel, Deus abatendo a arrogância, o orgulho, a prepotência, a vaidade de Nabucodonosor. Nabucodonosor achando que todo o império, todo o poder, toda a grandeza, toda aquela suntuosidade da Babilônia tinha tudo a ver com sua visão estratégica, né? Com sua capacidade de administrar. Ou seja, ele achava que todo aquele poder adivinha de sua capacidade. Quando, na verdade, o próprio Deus, lá em Jeremias, vai dizer, chama Nabucodonosor de servo. Ou seja,
Nabucodonosor estava a serviço de Deus, mesmo sem entender. Então Deus domina os reinos. É o que o próprio Nabucodonosor vai dizer no capítulo 4. Deus estabelece reis e destitui reis. O domínio de Deus sobre todas as nações é inquestionável. Deus é soberano, Deus não perdeu o controle de nada. Ele está vendo, está contemplando tudo, e apesar do caos, do pecado, da influência do mal, Deus está no controle. Tudo só acontece debaixo da sua permissão. Deus não perdeu o controle de nada. Tá? Então, o primeiro animal, o leão, simbolizando ali o império babilônico, que já ruiu, caiu, né? Acabou. Obviamente que o Apocalipse vai falar da grande meretriz, da Babilônia, da grande Babilônia, mas aqui está falando não a Babilônia geograficamente falando, tá? Mas todo o sistema que acaba, de certa forma, influenciando ao longo da história. O segundo animal, que é um urso feroz, né? Simbolizando o Império Medo-Persa, que sucedeu a Babilônia, é retratada com o peito e os braços de prata da estátua lá do capítulo 2 de Daniel, tá? Correspondendo ao Império Medo-Persa. Foi o Império Medo-Persa, sob a liderança de Ciro, de Dario, que conquistou, né? Está lá no capítulo 5 de Daniel, quando Belsazar faz aquele banquete, usando os utensílios do templo do Senhor, que estava em Jerusalém. Belsazar pega os utensílios consagrados, que eram de Deus, do templo do Senhor, e usa na sua festa promíscua, né? E isso levou Deus a escrever na parede, decretando ali o fim do reinado babilônico e a morte do próprio Belsazar, tá? Então, as 3 costelas entre os dentes do leão ou do urso, né, seriam as potências conquistadas pelo Império Medo-Persa, no caso, a própria Babilônia, a Lídia e o Egito. Tá? O terceiro animal, o leopardo, que tem asas, correlaciona-se com o ventre e os quadris de bronze da imagem da estátua de Nabucodonosor, da imagem do sonho de Nabucodonosor, também registrado no capítulo 2, tá? A imagem tinha o ventre e os quadris de bronze, né, simbolizando o Império Grego, a Grécia, que sucedeu, que conquistou o Império Medo-Persa, a Grécia, sob a liderança de Alexandre o Grande. Alexandre reinou ali aproximadamente 12 anos, ele morreu com 32 anos, e a Grécia expandiu o seu território, né? O idioma grego, né, que tomou conta do mundo na época, era comparado como se fosse o inglês hoje, né? Que é o idioma universal, conhecido. Tá? Então, nós vemos até hoje a influência da Grécia, né, dos filósofos, do conhecimento, tá? Da filosofia. Tudo partiu da expansão, do crescimento destes reinos e tem influência até hoje nas nossas vidas, na história do homem. Tá? Então, o leopardo representa o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande, que conquistou uma nação após outra com extrema velocidade. O leopardo é um dos animais mais velozes da Terra, então simbolizando aqui a dinastia grega, né, da Grécia, tá? Então, com a morte de Alexandre o Grande, lembrando, ele começou a reinar ali aproximadamente com 20 anos, com 32 anos ele é morto, ele morre. Com 32 anos ele morre e seu império é dividido entre seus 4 generais. O império, que estava em expansão, crescendo rapidamente, é dividido entre os 4 generais de Alexandre o Grande: Seleuco, Ptolomeu,
Lisímaco e Cassandro. E aí vem uma sucessão de eventos, né, na história do povo, né, naquele período, naquela época. Chega um período em que os macabeus, né, se revolta contra a liderança de um desses generais que ficou reinando, né, sobre a Palestina, sobre aquele espaço territorial ali. E o Império, o quarto animal, que vai deixar Daniel mais perplexo ainda, e vai simbolizar o Império Romano, tá? Então, o quarto animal despertou ainda mais a curiosidade do profeta Daniel, de maneira singular. Ele lembra, essa imagem lembra a parte inferior da estátua lá do sonho de Nabucodonosor, do capítulo 2. Ou seja, com pernas, a imagem tinha pernas de ferro e os pés e dedos de ferro e de barro. Tá? Então, a primeira coisa que o Império Romano fazia, após conquistar uma nação, era dividir essa nação, essa terra, em partes, tetraquias, né, províncias, né, e distritos, justamente para evitar a unificação, né, deste povo conquistado e evitar revoltas, tá? Levantes. Então, Roma se destacou como o império mais impactante da história da humanidade. Então, e foi também o império que mais durou. O Império Romano vai ali de antes de Cristo até 400 depois de Cristo. Então, o Império Romano, né, foi desses quatro o que mais durou. E tem uma conexão direta com o reino do anticristo, com a ascensão do anticristo no fim da história, tá? Então, este quatro reino, este quatro animal, ele tinha 10 chifres, esse último animal. Daniel vê na visão, esse animal tinha 10 chifres, ou 10 pontas, como tem algumas traduções, tá? Que saíam da cabeça deste quarto animal e prefigurava ali 10 reis, né, advindos do antigo Império Medo-Persa. Então a gente precisa estar atentos, ligados na história. Tudo está acontecendo de acordo com essas visões. Por isso o livro tem um viés apocalíptico também, tá? Escatológico. Mas outro rei, surge uma ponta entre essas 10 pontas, né? Surge uma ponta pequena, né? Representando um outro reino. Essa ponta se levantará após esses 10 reis, e destes 10 reinos, 3 caem ou se levantam contra esta pequena ponta, este reino pequeno que surge. 3 destes caem e ficam 7. Mas essa ponta é pequena. E aqui a gente está falando de política, né, de relações internacionais, geopolítica. A gente vai ver muito isso relacionado lá com Apocalipse. Apocalipse capítulo 17, versículo 12 e 14 também está falando sobre esses 10 pontas, essas 10 pontas, esses 10 chifres. Tá? Então, possivelmente essas nações farão aliança política com este pequeno ponto, com este rei que surge, né, com este reino que surge. No caso aqui está relacionado diretamente com o reino do anticristo. A gente está falando aqui de escatologia, né, do fim do tempo, né, da batalha de Armagedon, da batalha do mal contra o bem, tá? Então, essa descrição encontra ressonância lá com Apocalipse, capítulo 7, versículo 12 a 14, sobre este reino, que é o reino do anticristo, tá? Então, os fatos proféticos do versículo 8 aqui do livro de Daniel ainda são futuros, ainda vão acontecer, como mostra bem aqui o livro de Apocalipse, tá? Então, na escatologia, na visão pentecostal, né,
tem várias visões. Na visão pentecostal, a interpretação aqui, desta pequena ponta, representa o próprio anticristo, que surgirá no fim do tempo e fará guerra contra os santos, né, contra os santos do Senhor. Está aqui em Daniel capítulo 7, versículo 21. Então esse é o denominado o homem do pecado, né, o filho da perdição. O apóstolo Paulo vai falar isso lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, 3 e 4. Olha o que Paulo fala. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Ninguém, de maneira alguma, vos engane. Olha o que Paulo diz. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim, sem que antes venha o quê? A apostasia, o esfriamento espiritual, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha, Daniel falando sobre isso aqui também, muitos séculos atrás, né? O filho da perdição, o qual se opõe, o filho da perdição se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, que representa Deus. Então, se o santo, se o povo de Deus é de Deus, logo o reino, o sistema do anticristo vai se opor a ele, tá? Então, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se apresentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer com um Deus. Então, o anticristo vai exigir a adoração do povo judeu, de quem estiver na terra. No período da grande tribulação, a igreja não estará mais aqui, mas aqueles que ficarem, e os próprios judeus, né, que não aceitaram Jesus como seu Messias, o anticristo fará uma aliança com Israel, só que na metade desses 3 anos e meio, né, são 7 anos, o período da grande tribulação, no início da tribulação, o anticristo fará uma aliança com Israel de paz com o mundo. Na metade desses 3 anos e meio, conforme as profecias, o anticristo ele vai sentar no templo lá em Jerusalém e exigir dos judeus adoração. Ele vai se declarar um Deus e vai exigir a adoração dos judeus. Então, os judeus só adoram a um único e verdadeiro Deus. Os judeus vão perceber que tem alguma coisa errada ali, vai quebrar esta aliança, e aí este reino, essa ponta pequena aqui, que sou, o próprio anticristo vai reunir as nações. Observamos aqui que ficou 7 reinos das 10 pontas, 3 caíram ou não se aliaram com o anticristo, 7 fizeram aliança, oriundos aqui desse império romano, tá? Farão aliança com o anticristo e se reunirão para tentar exterminar Israel. É aí que Jesus virá, onde a Apocalipse vai dizer que a Bíblia vai dizer que todo olho verá. Então Jesus virá, né? E ali no Monte das Oliveiras, onde todo olho verá. E será o fim, né, do aprisionamento do anticristo, da besta, do falso profeta. E aqui, conforme a gente vê no Novo Testamento, principalmente lá em Apocalipse, tá? Então o anticristo será a mais completa personificação do próprio Satanás e o seu mais autêntico representante. Segundo a Tessalonicenses aqui, capítulo 2, versículo 9, é o que diz: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Então, o anticristo ele estará sob a influência do próprio Satanás, né, realizando prodígios, sinais que enganarão as nações, tá? Então, o anticristo será muito astuto, tá? Porém, ele se apresentará em Israel como se fosse Deus, exigindo adoração. Ele é identificado aqui como iníquo, né? Aqui
em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, e sua influência será mundial, pois governará sobre todas as nações. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, está falando sobre isso. Daniel, capítulo 8, versículo 8 e 4, está falando sobre isso. Apocalipse, capítulo 17, versículo 2, 12, falando sobre isso. Então, ele vai exigir adoração. E aí, tem tudo relacionado com a própria marca, né? O sinal da besta. E aqueles que já tiverem aceitado já estarão automaticamente condenados a uma eternidade sem Deus. E para nós finalizarmos o terceiro tópico da nossa lição, o reino de Deus e o seu julgamento, o juízo divino, a vinda do Filho do Homem e a grande tribulação. Então, nesta primeira visão aqui de Daniel, mostra que o poder dos animais não são para sempre, ou dos reinos não são para sempre. Eles caem, eles morrem, eles deixam de existir. O único que não deixa de existir é o reino de Deus, tá? Então, o versículo 9 aqui do capítulo 7 de Daniel nos diz: e foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, do trono, fogo ardente. E este trono é símbolo do poder de governo e julgamento de Deus. Deus tem um domínio, irmãos. Deus tem um domínio. Deus não está despercebido em relação ao que está acontecendo no mundo, não. Deus está atento à história. Nada, ninguém frustra, atrapalha os planos de Deus, tá? Então a profecia nos revela que o juiz supremo neste julgamento é o ancião de dias, né? Que é uma representação aqui do próprio Deus, com os cabelos brancos e suas vestes brancas, tá? Tem uma manifestação aqui do poder de Deus, mostrando para Daniel, né, que Deus tem um controle, seu reino é sempre eterno, não tem fim, tá? Então, do tribunal divino, representado no 7º capítulo aqui do livro de Daniel, revela que Deus julgará esta pequena ponta, né, que é o anticristo, e proferirá o veredito final contra o quarto animal, né, simbolizando aqui o anticristo e seu domínio, tá? Que representa ali esses reinos que são oriundos daquele reino romano, entende? Então o Altíssimo avalia e julga as más ações, a crueldade e a maldade dos homens nesta terra. Gálatas capítulo 6, versículo 7, está lá a lei da semeadura, né? Jesus veio nos trazer salvação, mas o homem tem amado mais, né, os deleites desta vida, o pecado, uma vida distante de Deus, tem se rebelado contra o seu Criador, né, tem tentado assumir uma posição de um Deus, né? Este foi o pecado do próprio Satanás, querer ser igual a Deus, e Deus não dá, não divide a sua glória com ninguém. Então, esta influência maligna está sobre aqueles que rejeitam o poder, a autoridade, o domínio de Deus, tá? Então, no sonho do capítulo 2, daqui do livro de Daniel, daquela imagem, a estátua colossal, ela foi destruída por uma pedra que depois encheu toda a terra. Então, Daniel, no sonho lá no capítulo 2, ele vê que uma pedra é cortada, né? É um auxílio de mãos, e essa pedra atinge os pés de barro e de ferro daquela imagem, e aquela imagem se despedaça, né? Cai, despedaça, vira nada, vira pó, vira cinza. E esta pedra que atingiu esta imagem, ela cresce e toma toda a terra, simbolizando, obviamente, o reino de Cristo, um reino que nunca terá fim, tá? Então, no capítulo 7, o animal será destruído
E um como o Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus assume o reino para sempre. A pedra que esmaga a estátua e cresce para encher a terra é comparada à ascensão do Senhor Jesus Cristo como Messias e a promessa de que seu reino se estabelecerá para sempre. Glória a Deus. Então, os poderes terrenos e humanos são temporários, passam, não fica para sempre, né? Mas o reino de Deus é eterno e preencherá toda a terra, todo o espaço, tá? Então, é a supremacia e o domínio duradouro de Deus sobre todas as coisas. O homem é finito, o homem pensa que ele vai viver, né? Que não, queridos, não adianta, a gente passa. E cada um de nós temos que um dia comparecer diante do nosso Criador. Esta é uma realidade que ninguém escapará, ninguém, tá? Ninguém escapará. E a grande tribulação? Nos versículos 24 a 25, aqui do capítulo 7 de Daniel, representa um período específico dos últimos tempos, no qual o anticristo perseguirá o povo de Deus. Versículos 24 e 25 do capítulo 7 do livro de Daniel. Olha o que está nos dizendo. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, contra Deus, contra Jesus, e destruirá os santos do Altíssimo, aqueles que ficaram na grande tribulação, os mártires, né, da grande tribulação, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e metade de um tempo. Ou seja, os 3 últimos anos e meio os 3 anos e meio da metade ali da grande tribulação, tá? Então, o anticristo perseguirá o povo de Deus, os judeus, tá? Ele vai falar contra Deus, tudo aquilo que representa Deus, ele vai se opor e perseguir os seguidores de Jesus, tá? Os santos, os mártires, os crentes advindo ali da grande tribulação. Muitos serão salvos, sim, no período da grande tribulação, mas o preço será muito alto, tá? Então, por um tempo e tempos em metade de um tempo, o anticristo terá autoridade no mundo, ou seja, no início da grande tribulação, Jesus chamou a igreja hoje, o arrebatamento foi hoje. Imediatamente inicia o período da grande tribulação. Os 7 anos, né, das 70 semanas de Daniel, 49 semanas, 69 semanas já aconteceram, está faltando esta última. Nós vamos estudar mais na frente, que ela será cumprida nesses 7 anos, que ocorrerá no período da grande tribulação, né? Será Deus tratando exclusivamente com os israelitas. Nós estamos vivendo hoje a era da graça, a era dos gentios, o período daqueles que não são judeus. Deus está tratando conosco, tá? Mas Deus voltará a tratar exclusivamente com Israel, tá? Então, estes 3 anos e meio, também 42 meses, vai dar os mesmos 3 anos e meio, ou 1260 dias, Daniel capítulo 12, versículo 7. Também vai dar os 3 anos e meio, a última metade da grande tribulação, tá? A metade dos 7 anos finais, descrito como a grande tribulação ou fim do tempo dos gentios. Então, nos primeiros 3 anos e meio dos 7 anos, o anticristo fará um acordo com Israel, um acordo de paz, mas ele não cumprirá esse acordo. Está lá no capítulo 9, versículo 27 do profeta Daniel. Então, este é o período de grande poder e influência política desse líder mundial, o anticristo, sobre o mundo, sobre os próprios judeus. Mas o Messias, Senhor Jesus Cristo, né, que domina e vai quebrar, né, vai exterminar este poder deste enganador, tá? O anticristo será condenado e a plenitude do reino de Deus será estabelecida
para sempre e para sempre. Então, nós estamos vivendo o período da graça, período da misericórdia de Deus, só que quando Jesus tirar a igreja, Jesus voltará a tratar com Israel. Né? Israel, muitos não reconheceram Jesus como Messias, como seu rei. Mas Deus voltará a tratar com Israel. Tá? Então, quando o poder do anticristo e os reinos que se unirão a ele para exterminar Israel, quando Israel rejeitar adorar o anticristo, ele se reunirá com essas nações para tentar liquidar, exterminar, literalmente os judeus da face da terra. A gente acompanha ao longo da história que os judeus sempre foram um povo perseguido, né? Sempre tentaram e tentam exterminar, tirar do mapa os judeus. Então é um ódio tremendo, né? Obviamente que a influência do inimigo contra o povo do qual Jesus veio, tá? Mas o inimigo será derrotado e a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.